O Código Criminal. O Código Criminal do Império do Brasil foi sancionado pela Lei de 16 de dezembro de 1830. Porém, para falar do Código, devemos voltar à história um pouco e entender o contexto da época na qual ele entra em vigor. Por ser uma colônia da metrópole de Portugal, é plenamente normal que as leis e formas de julgamento de Portugal sejam as mesmas na até então colônia brasileira. Em Portugal, ao decorrer do tempo, existiram 3 ordenações: afonsinas, manuelinas e filipinas. E o que eram essas ordenações? Era um sistema jurídico português, ou seja, a legislação de Portugal e, como dito antes, teoricamente eram aplicáveis no Brasil, pois na colônia reinava a legislação da metrópole. Entretanto, por falta de condições de aplicação, muitos preceitos e normas do direito português eram inaplicáveis aqui e outros necessitavam da adaptação para a sua aplicação. Surgiu, então, a legislação especial, adaptadora do direito da metrópole à colônia, bem como legislação local ou especial para o Brasil, que basicamente se destinava exclusivamente a resolver esses problemas nessas aplicações. Porém, era, de regra, decretada em Portugal e, em certos casos, aqui ditada pelos portugueses. Isso tudo, claro, para Portugal não perder a sua moral. Porém, dessas ordenações, a mais importante para nós entendermos o Código Criminal é a de Filipinas. E por quê? Porque ela era simplesmente a mais recente e entrava em vigor em Portugal ainda em 1603, e a independência do Brasil só acontece em 1822. Ou seja, foi a ordenação real, legislação que mais vigorou no Brasil, pois ainda era colônia. Em 1822, o Brasil deixa de ser colônia no famoso 7 de setembro e vira totalmente independente. Porém, havia um problema: mais de 200 anos de um modelo legislatório, que era bastante rigoroso e beneficiário para a elite da época. Como, por exemplo, o confisco de bens, o desterro, o banimento, os açoites, morte e morte natural. Mas não poderiam ser submetidos às penas infamantes os privilegiados, como os fidalgos, os cavaleiros, os doutores, os cânones ou leis, os médicos, os juízes e os vereadores. Nesse momento, com o esboço Bases do Código Criminal, apresentado por José Clemente, que era magistrado, letrado e bacharel em Direito, Bernardo Pereira de Vasconcelos elabora o Código Criminal de forma original, para o começo de uma nova era democrática brasileira, onde era inspirado no Código Penal austríaco, de 1803, que foi o primeiro Código Penal da América Latina, que veio a ser traduzido para o francês como exemplar do novo direito penal a ser desenvolvido em nações civilizadas. Apesar de todo o empenho em dar ao país um código liberal, é claro que o direito penal de uma sociedade desigual conservou as desigualdades. Porém, com o passar do tempo, o código vem tendo melhorias para se ajustar e ser justo a todos. E essa é um pouco da história do Código Criminal. O Código do Processo Criminal. Logo após a promulgação do Código Comercial em 1830, foi promulgado em 1832 o Código de Processo Criminal, que pôs fim ao sistema judicial antigo e introduziu novidades trazidas da Inglaterra, especificamente o Conselho de Jurados e a investigação criminal das Filipinas, conhecidas como a devassa, de tom inquisitorial pelo juizado de instrução, de perfil contraditório, sob a direção do juiz de paz leigo e eleito. O Código foi dividido em 2 partes. A primeira reorganizou a justiça, extinguindo as ouvidorias de comarca, juízes de fora, juízes ordinários e todas as jurisdições criminais que não fossem a do Senado, do Supremo Tribunal de Justiça, das relações dos juízes militares e eclesiásticos. A justiça disciplinada no Código do Processo passa a contar basicamente com juízes de direito, juízes municipais, juízes de paz, promotores de justiça e jurados, e a estrutura definida pelo Código do Processo Criminal serviria também para a justiça civil. A segunda parte do Código dispôs sobre o processo em geral: prescrição, audiência, suspeições, interrogatórios e outros. O processo poderia ser sumário e ordinário. Sumário eram os processos da competência do juiz de paz, o que incluía a formação da culpa, ou seja, a instrução da queixa. Já o processo ordinário era da competência do Conselho de Jurados, tanto na fase de denúncia quanto na de julgamento. O Conselho de Jurados compunha-se de 23 membros. Já o Tribunal de Sentença compunha-se de 12 jurados.